Nesse vídeo eu vou te contar tudo que eu fiz para acelerar minha recuperação da cirurgia de quadril. Mas primeiro de tudo, por que eu fiz uma cirurgia no quadril? Eu fiz essa cirurgia porque quando eu fazia karatê, há alguns anos atrás, eu descobri que eu tinha uma deformidade no fêmur. E isso fazia com que eu tivesse algum impedimento ali de movimento. E com isso também no futuro poderia haver desenvolver um problema um pouco maior na cartilagem do quadril, fazendo com que eu tivesse que fazer uma cirurgia de prótese, que é uma cirurgia bem mais complicada. Seria uma incisão muito maior, ou seja, um corte de uns 20 centímetros, 30 centímetros na região do quadril. Além disso, a prótese precisa ser trocada a cada 10, 15 anos. Então seria uma cirurgia bem mais complexa, com uma recuperação também bem mais complexa. E como eu gosto de correr, praticar esportes e estou pensando até em começar a treinar para fazer um triatlon, eu comecei a buscar um pouco mais de conhecimento sobre esse problema que eu tenho, para tentar identificar o que seria melhor de fazer. No início, eu comecei fazendo mais fisioterapia e tentando fazer esse tratamento mais conservador. Só que com o tempo, eu fui entendendo que seria interessante eu fazer a cirurgia, principalmente depois que eu tive contato com o meu médico que fez a cirurgia em mim. Ele me explicou que seria interessante eu fazer para evitar esse problema de ter que fazer a prótese no futuro. Bom, e quando eu fui fazer a cirurgia, eu conversei com o médico e ele me disse que a previsão de retorno aos esportes depois de ter feito o procedimento é em torno de 3 meses. Isso pensando no meu caso, que ele queria ter uma previsão um pouco mais otimista. Por eu já treinar, ser bem fortalecido, ser mais novo também, e a gente poderia tentar pegar essa previsão mais para baixo do que jogar mais para cima, mas a previsão normal costuma ser uns 6 meses. Bom, hoje eu tô com 1 mês e uma semana de cirurgia aproximadamente, mas eu vou te contar aqui como que foi esse processo até então. Na primeira semana, foi uma semana que eu tava realmente um pouco mais acamado, né? Tava andando com as duas muletas ainda nos dois braços. E realmente os movimentos ficam bem limitados. Mas eu tava sem dor, tomando as medicações para dor, é claro, mas zero dor. A partir da segunda semana eu ainda tava com as duas muletas, mas os movimentos começaram a ficar um pouco mais fáceis. Já não ficava tão acamado, já conseguia andar um pouquinho mais, mas ainda bem limitado. Depois, a partir da terceira semana, mais ou menos, eu já tava conseguindo andar com uma muleta só, já tava conseguindo fazer um pouco mais de coisa. Mas mesmo assim ainda tava um pouco limitado, eu também tava respeitando o processo de recuperação que tanto o médico como o fisioterapeuta me propuseram. E aí, quando tava dando por volta de 1 mês de cirurgia, foi quando a coisa começou a melhorar bem mais. Aí eu já consegui começar a dirigir, já tô conseguindo andar agora sem o uso das muletas, né, já há algum tempo. E tá ficando cada vez mais fácil. Inclusive, já tô voltando a treinar na academia, já fiz até bicicleta lá. E o que eu fiz até então para me recuperar dessa forma? Acredito que eu fiz algumas coisas certas e aí eu quero te passar aqui o que eu fiz para que você possa implementar na sua vida também, caso faça sentido para você, se você estiver no momento pós-cirúrgico. Então, só para você entender, a gente vai separar essa fase do vídeo em 5 tópicos: alimentação, fisioterapia, exercício, sono e suplementos. Primeiro, sobre alimentação. Como eu sou nutricionista, eu já fiquei bem antenado em relação a isso. E uma coisa muito importante você prestar atenção no pós-cirúrgico é no seu consumo de proteína. Então, só para você ter uma ideia, eu até levei whey protein para dentro do hospital, para tomar logo no pós-cirúrgico, por saber da importância de entregar proteínas para o corpo para começar essa recuperação. A proteína vai ser muito importante nessa situação do pós-cirúrgico, porque ela vai ser o principal substrato utilizado pelo corpo para fabricar ali novamente tecidos, né, músculo, articulações que foram danificados. Outra coisa muito importante você prestar atenção na sua alimentação é para você não comer pouco demais também, porque não é a hora de você pensar em, por exemplo, emagrecer nem nada disso. Você tem que pensar em entregar para o seu corpo tudo aquilo que ele precisa para recuperar da melhor forma possível dessa cirurgia. Agora, a segunda coisa que eu prestei muita atenção também foi na fisioterapia. Desde o momento que eu saí da cirurgia, ainda estava na cama do hospital, eu já comecei a fazer alguns exercícios que o médico me recomendou para já começar a movimentar essa musculatura. E 2 dias depois que eu saí do hospital, eu já estava na clínica de fisioterapia iniciando meu tratamento. No primeiro mês, eu fiz 3 sessões por semana e aí o fisioterapeuta foi me recomendando os exercícios que eu deveria fazer lá junto com ele para ir tendo essa evolução. No início era mais exercícios deitado mesmo, sem muita resistência, mas depois ele me passou alguns para fazer com elástico e eu tinha que fazer todos os dias em casa. Inclusive no início era várias vezes por dia. E eu considero que a fisioterapia foi essencial para eu ter me recuperado de uma forma um pouco melhor até agora. Porque sem ela, muito provavelmente eu estaria com os movimentos mais travados e faria com que essa recuperação ficasse mais lenta e mais dolorosa também. E a terceira coisa que eu tentei manter na minha rotina, mesmo estando um pouco mais debilitado, foram os exercícios mesmo, a musculação. Então eu tenho um par de halteres aqui em casa de 7 quilos e eu ficava fazendo exercícios para peito, para ombro, para braço, para pelo menos me manter um pouco ativo. Porque os exercícios da fisioterapia no início são um pouco mais leves e não são suficientes para te desafiar.
aliviar. E eu considero que essa foi uma parte também essencial para melhorar a minha recuperação, porque se movimentando mais, você deixa seu corpo um pouco mais ativo também, metabolicamente ativo, e eu acredito que isso possa ajudar a melhorar. Não é a área que eu entendo mais, eu não pesquisei sobre isso, mas a gente tem alguma noção por conversar com outros profissionais e eu tenho certeza que isso também vai te ajudar a recuperar mais fácil. E a quarta coisa que eu considero muito essencial para recuperação é o sono. De nada adianta você fazer tudo isso que eu falei e não dormir bem, porque é na hora do sono que o nosso corpo realmente recupera e regenera ali os danos causados. Então eu tentei manter o máximo possível minha rotina de sono, dormindo cedo, acordando cedo, às vezes acordando um pouco mais tarde, vou confessar aqui, para descansar um pouco mais também, mas eu tentei utilizar bastante esse tempo para descansar mesmo e dar tempo do meu corpo recuperar. Agora a quinta coisa, eu acho que aqui entra mais como uma cereja do bolo, tá? Não acho que seja a parte mais importante dessa recuperação, mas também ajudam são os suplementos. O primeiro que eu utilizei, que foi o que eu falei para vocês, foi o Whey Protein. Então nada mais é do que um suplemento de proteínas e me ajudou em alguns momentos a bater minhas proteínas do dia de uma forma mais fácil, principalmente ali no pós-cirúrgico, que era um momento que eu não tava com um apetite tão bom. E do dia a dia também eu utilizo bastante o Whey Protein, já é uma coisa rotineira minha, então eu simplesmente continuei utilizando para manter essa ingestão de proteínas um pouco mais alta. E o segundo suplemento que eu também utilizei bastante foi a creatina. Basicamente, eu utilizei a creatina como um suplemento para tentar manter o máximo possível da minha massa muscular, que ela ajuda muito nesse ponto. Ela é um suplemento mais utilizado para quando você está treinando bem, né? Mas nesse caso de recuperação, ela também é interessante para manter um pouco melhor seus músculos. E aí, a terceira coisa que eu utilizei foi um suplemento de colágeno. É um tipo de suplementação que eu até nem sou muito a favor, mas eu dei uma pesquisada sobre antes e tem até algumas revisões muito fortes, inclusive Cochrane, algumas coisas assim, que são de altíssima relevância, né? Que indicam a suplementação de colágeno para casos de osteoartrite, por exemplo. E eu acabei utilizando como um plus aí, que não sei se me ajudou, mas pode ter me ajudado um pouco nessa recuperação também. Então não é uma coisa que eu te indicaria gastar dinheiro se você não tem sobrando, né? Eu só comprei porque tinha a possibilidade de comprar mesmo. E eu queria fazer o máximo possível para acelerar a minha recuperação. E aí o quarto suplemento que eu utilizei também nesse processo é o ômega 3, óleo de peixe. Esse suplemento aqui eu resolvi utilizar basicamente porque eu li alguns artigos sobre recuperação pós-cirúrgica, focado principalmente nessas cirurgias ortopédicas, e os autores geralmente recomendam a utilização de ômega 3 por um mecanismo mais teórico mesmo. Não existem muitos estudos que corroboram com a utilização desse suplemento, só que de uma forma mais mecanicista, na teoria ali, ele funcionaria como um agente para remover um pouco da inflamação e ajudar nessa recuperação. Então eu acabei utilizando um plus aí também. E o último suplemento que eu utilizei nesse processo também foi um multivitamínico. Basicamente eu coloquei esse multivitamínico só para contemplar um pouco mais de vitaminas do que eu já tô acostumado a comer. Não que seja 100% necessário, mas esse multivitamínico aqui, por exemplo, tem uma boa porção também de vitamina D, que é uma coisa que eu não tava conseguindo ter um aporte muito grande, né, por não estar saindo muito de casa. Esse aqui em específico também tem uma dosagem um pouco maior de zinco, tem aqui 29 miligramas de zinco, que é um mineral também bem reconhecido aí por ajudar na recuperação de cirurgias, de fechamento de cortes, essas coisas. E ele também tem uma boa porção de vitamina C, que é um antioxidante, né? Então acaba que pode ajudar de alguma forma aí nesse processo da recuperação. Então, basicamente, o que eu fiz até então foi isso. Os suplementos, como eu disse, eu acredito que são só um bônus, não acho que sejam 100% necessários. Se você tiver que escolher apenas um, eu escolheria o Whey, que é um suplemento que vai te entregar a proteína se você tiver em falta, mas dá para contemplar isso na alimentação também. Bom, então foi isso que eu fiz na minha recuperação até então. Espero que essas dicas possam ajudar vocês se você estiver passando por um pós-cirúrgico também. É claro que eu devo ressaltar que isso daqui não é um guia que você deve seguir 100%. Eu acho que você deve pegar dicas aqui que funcionam para você, que você acha que encaixariam, que faz sentido na sua rotina, para implementar e tentar melhorar a sua recuperação também. Mas me conta aqui, o que que você achou dessas dicas? Quais delas você colocaria em prática aí num pós-cirúrgico? E me conta também se você passou por uma cirurgia parecida com a minha, como que foi seu processo? Deixa aqui nos comentários e deixa um like aí. E até o próximo vídeo.